Quero cumprimentar o deputado Janduí Carneiro, presidente dessa reunião em audiência pública, cumprimentar a todos que compõem a mesa, meu cumprimento e agradecimento a todos que compareceram a essa audiência pública com o intuito de, como já disse aqui o deputado Vitoriano de Abreu, de mandar um recado para que seja ouvido pela presidenta e, mais ainda, que seja entendido por todos os parlamentares federais. É de se questionar até o motivo dessa reunião na Assembleia Legislativa. Mas aqui ainda é, e vai continuar a ser, um fórum de discussões, de debates da sociedade. E esse debate absolutamente prestigia esse poder e faz parte de uma articulação que está sendo feita, porque não é somente o direito legítimo à greve, mas é que se precisa expor à sociedade os motivos, as buscas por condições de trabalho e fazer com que tantas categorias profissionais, aqui estão representantes de vários sindicatos, de várias entidades, da Polícia Federal, de Universidade Federal, de Receita Federal, dentre tantos outros. E de se buscar uma forma. Qual seria o encaminhamento desta reunião? Um encaminhamento que eu não vejo senão outro. O de fazer uma articulação da bancada federal no sentido de se sensibilizar mais em relação a uma questão que diz respeito à valorização dos servidores. Eu quero dizer aqui que existe uma posição muito clara, deputado Janduí, nossa, em relação à questão de valorização salarial, que implica em qualificação, que implica em um atendimento satisfatório, para não dizer qualidade de vida direta, e até mesmo aqueles que dependem e que recorrem aos serviços prestados por todas essas categorias de servidores. E aí é quando eu, como parlamentar, e que tratamos uma questão aqui recente na Assembleia, que nos posicionamos contra um modelo caro, absolutamente oneroso, e que não representava aquilo que significa um avanço para a prestação de serviço em saúde, que foi o modelo da terceirização, que para muitos é tido como uma privatização na saúde pública. Gerir saúde cabe ao Estado, e que nós não podemos admitir, enquanto parlamentares, o repassar desta responsabilidade até mesmo a uma instituição que não tinha nem sequer idoneidade para contratar com o Estado, quanto mais para assumir uma atividade que tem que ser de responsabilidade e que, inclusive, se trata de uma disposição constitucional como é essa de garantir assistência à saúde. Aí veio a discussão para a educação. E na discussão para a educação, nós que já presenciamos muitas perdas, a perda de uma gratificação, de uma gratificação que teve como um substituto e que não substituiu em nada, uma gratificação que dá um critério de muita subjetividade para atribuir ao servidor e que não significa um avanço, mas sim um retrocesso em uma política salarial. Depois veio um outro golpe, que foi o golpe de se rasgar o plano de carreira e remuneração, de se rasgar o escalonamento vertical e horizontal, que era a questão dos essencial, e que sem admitir escalonamento vertical e horizontal, não existiria,
significava romper todo o avanço que se teve a duras penas. Então, foi essa nossa posição em relação ao que vem acontecendo aqui na Paraíba. Em relação à questão que veio aqui, e que todo movimento legítimo de greve, principalmente quando perdura, sem que se apresente uma proposta, um encaminhamento que venha a contemplar as categorias, precisa sim de um esclarecimento à sociedade, até para que ganhe mais força. Então, eu acho que não pode ser outro encaminhamento, senão o de a Assembleia assumir uma posição de articulação com a bancada federal na Paraíba, em solidariedade a toda a categoria de servidores. Eu acho que não pode ser outro posicionamento. Vamos levar esse assunto à bancada federal, a importância dessa reunião, e que eu peço até desculpas, porque estava prevista para as 15 horas, eu cheguei aqui, mas demorou um pouquinho a acontecer, e não pude participar de toda a reunião. Mas, dada a importância dessa reunião, estamos esse passo de hoje foi um passo importante, mas precisa de ter uma sequência de sensibilização em relação a esse problema e de uma ação efetiva da bancada no sentido de que seja feita uma intermediação com o governo federal para que se apresente uma proposta, mas uma proposta que represente um avanço, uma proposta que venha contemplar. E sem esquecer que esse discurso de que o governo pode menos, esse discurso não cabe na cabeça de ninguém. E que precisa haver uma alternativa, porque não querem os professores permanecer em greve, mas essa valorização salarial precisa de ser encarada com o máximo respeito a todos aqueles que são responsáveis por formação de cidadania e que esperam uma resposta do governo, que até agora vem empurrando essa crise com a barriga. A crise existe e que precisa de uma solução. Muito obrigada.